peças para pegar o Cruz Azul do México pela Copa Intercontinental. O Flamengo, que já está pronto para, quem sabe, conquistar o 5º título do ano. É um time que tem as ideias muito claras, um time que pressiona muito, muita força física, duelos individuais, perseguições. O Felipe Luiz garante, o time está bem fisicamente, está inteiro para disputar a Copa Intercontinental. Então o Flamengo tem que ter muito cuidado, mas é um jogo onde entra como favorito. Se o Flamengo for bi do mundo, eu deixo o Bigode, é isso. E fico com ele, é por uma causa justa. E olha, a chance do Bigode ficar aqui é grande. O provável Flamengo, sem novidade, Rossi, Varela. Chega mais, nação, uma ótima quarta-feira para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Hoje tem Mengão, o Flamengo entra em campo hoje, partida pela Copa Intercontinental Mundial de Clubes. O Flamengo pega o Cruz Azul do México, precisa vencer a partida para passar para a próxima fase, que será contra o Pirâmides, e aí passando do Pirâmides pega o Paris Saint-Germain. A gente vai analisar aqui a imprensa esportiva, os palpites, provável escalação do Flamengo. Mas antes, chega aqui como sempre, explode o dedo no like. Nação, é o seguinte, ó, dá aquela moral pro nosso canal, você é flamenguista, torce pro Mengão, então deixa o seu like no vídeo, o seu like apoia demais o trabalho do nosso canal, então dá aquela moral. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações, nos ajude a chegar aos 400 mil inscritos, ó. E faz o seguinte, vai nos comentários rapidinho, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Você que tá aí tomando seu café da manhã, se preparando para ir trabalhar, escreve aí nos comentários. Você tá no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Alagoas, Piauí, Maranhão, Tocantins, Bahia, Portugal, Estados Unidos, em Londres, na Inglaterra. Põe seu estado, seu país aí nos comentários e o seu palpite pra partida de hoje. Deixa os créditos ao canal da ESPN Brasil, Band Esportes, João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Bora lá para as últimas informações do Flamengo pré-jogo do Mengão. Começar falando do Flamengo, que já está pronto para, quem sabe, conquistar o 5º título do ano. Ganhou o Carioca, Supercopa, Libertadores, Brasileirão e agora corre atrás do Intercontinental. Está em Doha, no Catar, para a disputa da competição. Vai fazer a sua estreia contra o Cruz Azul do México. E quem traz as informações direto do Catar é o nosso repórter, o Felipe Killing. Pode chegar, Killing, é com você. O Flamengo realizou hoje aqui em Doha, no Catar, o terceiro e último treino antes da estreia no Intercontinental contra o Cruz Azul, representante da CONCACAF, time mexicano, e que o Felipe Luiz rasgou elogios na coletiva de imprensa. Vamos ouvi-lo. É um time que tem as ideias muito claras, um time que pressiona muito, muita força física, duelos individuais, perseguições, um time que quer ser protagonista do jogo e depois com a bola também quer ser protagonista e quer propor, e é muito difícil até roubar e tirar a posse de bola do Cruz Azul, porque é um time que costuma dominar os adversários que joga contra eles quase sempre, né? Se vencer o Cruz Azul, o Flamengo já sabe o adversário da semifinal, o Pirâmides do Egito, que acabou eliminando o Al-Ahly. E se vencer, a decisão será contra o Paris Saint-Germain, representante europeu, atual vencedor da Liga dos Campeões e que só vai disputar uma partida. A gente sabe que o Paris Saint-Germain vai jogar em casa, aqui no Catar, por conta do patrocínio. O Felipe Luiz foi perguntado sobre essa longa temporada do Flamengo, 75 jogos, 4 títulos, mas cansaço não será desculpa. Ele afirmou que a equipe está descansada, bem mentalmente. Vamos ouvir o técnico do Flamengo. Conseguimos nos adaptar, treinar e poder principalmente descansar aqui com um fuso horário muito diferente do que é o nosso no Brasil. Então eu acredito que o time chega em perfeitas condições físicas para poder disputar esse jogo. Os jogadores não me demonstram nenhum tipo de cansaço físico, e da parte mental, ao contrário, mais leves do que nunca depois de ter conquistado os 2 títulos mais importantes do futebol sul-americano. Hoje também tivemos a oportunidade de conversar com alguns jogadores. É uma equipe que gosta de ficar muito com a bola, né? Gosta de manter a posse de bola. Eu pude ali um pouco
de tempo que eu tive ali, eu pude acompanhar também um jogo deles, acho que contra o Tigres, se eu não me engano. É uma equipe de muita força física, de muita intensidade e se iguala ao nosso estilo de jogo, né? Uma equipe muito intensa, então a gente vai estar bem preparado. O professor Felipe procurou trabalhar em cima disso. Acho que a cobrança ela é normal, sabe? Ele, por ser nosso líder, ele tem que mudar algumas chavinhas, né, para alguns campeonatos, mas sabe cobrar, sabe colocar o jeito dele, que ele quer que a gente joga. Acho que ele não traz uma pressão para nós, deixa o ambiente bem leve, bem tranquilo. Então é isso aí. O Flamengo estreia diante do Cruz Azul aqui no Intercontinental em busca do Bimundial. Pois é, esse regulamento é uma das coisas mais bizarras que eu vi no futebol. Para ter o europeu na competição, o time europeu, campeão da Champions, joga uma partida. O Flamengo, se chegar lá, vai ter que passar antes por 2 adversários e ainda disputar a final. Se eu sou os times que não têm esse privilégio, não disputaria essa competição. Isso é um absurdo. Vamos lá, Copa Intercontinental. Vamos ver os caminhos do Flamengo para tentar chegar à decisão da próxima quarta-feira. Já tivemos jogos. O Pirâmides vai ser o possível adversário na semifinal, né? O Pirâmides ganhou do Auckland City, são todos os continentes envolvidos. Então, o campeão da Champions da África venceu o Auckland City da Nova Zelândia. O Al-Ahly ficou pelo caminho também. O Pirâmides está na semifinal. Nesta quarta-feira tem o Cruz Azul contra o Flamengo, é o campeão da Champions, da Conca Champions, a Champions da CONCACAF, contra o campeão da Libertadores, é claro. No sábado tem o próximo jogo, a semifinal. Então quem vencer desse confronto pega o Pirâmides do Egito. Desse jogo, na próxima quarta-feira, sai o campeão que vai enfrentar o Paris Saint-Germain. Ou Paris Saint-Germain ou o time que o enfrentar. Vamos lá, vamos então para Doha, no Catar, com o Renato Senise e as informações do Flamengo. O Felipe Luiz garante, o time está bem fisicamente, está inteiro para disputar a Copa Intercontinental. Bora, partiu Catar. Aqui no centro de treinamento de Al Ersal, em Doha, capital do Catar, Flamengo e Cruz Azul fizeram o último treinamento antes de se enfrentarem nessa quarta-feira pela Copa Intercontinental. Antes do treino, o técnico Felipe Luiz concedeu entrevista coletiva no palco do jogo, no estádio Ahmad Bin Ali. Felipe Luiz tratou de diversos assuntos importantes, como, por exemplo, o cansaço físico dos jogadores do Flamengo. Lembrando, a equipe já disputou 75 partidas nesse ano de 2025, segundo Felipe Luiz. A logística foi perfeita, o Flamengo conseguiu descansar seus principais jogadores na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol e chega em plenas condições para disputar mais uma competição. Conseguimos nos adaptar, treinar e poder principalmente descansar aqui com um fuso horário muito diferente do que é o nosso no Brasil. Então eu acredito que o time chega em perfeitas condições físicas para poder disputar esse jogo. Os jogadores não me demonstram nenhum tipo de cansaço físico e da parte mental, ao contrário, mais leves do que nunca depois de ter conquistado os 2 títulos mais importantes do futebol sul-americano. O ser humano, muitos deles, podem relaxar depois de alcançar um objetivo. É um grupo que está feito de multicampeões. A única coisa que eu sinto é que eles querem mais. Pelo menos nos 15 minutos abertos para a imprensa, os 15 minutos iniciais do treinamento, 25 dos 26 inscritos participaram da atividade. O único que não esteve em campo foi Pedro. Porque acreditamos que ele vai conseguir se recuperar e é o nosso atacante e precisamos tomara que a gente possa conseguir ter ele no campo novamente. Campeão carioca, brasileiro e da Libertadores, Felipe Luiz comentou um pouquinho sobre o desempenho do Flamengo nesse ano de 2025 e sobre o futuro. Não quis dar muito detalhes se vai renovar ou não o contrato. Também nos dá muita confiança, né, de ter logrado todos os melhores números do campeonato mais difícil para mim, de formato de liga do mundo, que é o Campeonato Brasileiro, onde tantas equipes grandes com tantas adversidades durante o ano, tantos jogos que viemos durante o ano e meus jogadores lograram fazer um campeonato extraordinário, na qual me deixa muito, muito orgulhoso. E sobre a renovação, para mim, primeiro a prioridade é o jogo que vem pela frente, é o Flamengo, é o que nós estamos disputando e tudo que é pessoal fica fica secundário nessa parte. Sei que está chegando o final do ano, mas
não vamos ter nenhum problema. Bom, final de ano foi uma maratona para o Flamengo, mas para o Cruz Azul também. A equipe chegou apenas nessa segunda-feira. Não te dá tempo nem para lo bueno nem para lo malo. Ha sido un golpe duro para nosotros que bueno, post partido nos encerramos en el vestuario y dijimos que tenía que durar lo menos posible porque teníamos esta posibilidad muy pronto y bueno, que nada más lindo que ante una tristeza de esa magnitud tener revancha pronto, ¿no? Muito bem! Tá aí então, os últimos brasileiros na Copa Intercontinental desde 2019 e a gente viu o que aconteceu com as equipes. O Flamengo do Jorge Jesus ficou com o vice-campeonato. O Palmeiras de 2020, quarto lugar. O de 21, vice-campeão também. O Flamengo de 22, terceiro lugar. O Fluminense de 23, vice. E o Botafogo de 2024 parou na segunda fase. Hoje em dia tá assim, né, seu Elton Serra? A gente tem a decisão da Libertadores, é meio que um susto. O cara vai correndo, voando para disputar a Copa Intercontinental. Qual que é o impacto disso? Isso prejudica as equipes brasileiras, na sua opinião? Eu acho que prejudica as equipes brasileiras e prejudica também as equipes europeias que vão disputar a competição, Edu, porque o caminho foi o mesmo, né? No meio da temporada, o Super Mundial, o PSG, por exemplo, né, chegou à decisão, junto com o Chelsea foi quem chegou mais longe, e aí emenda já praticamente ali com o início de temporada europeia, tem que pausar no meio da temporada para poder disputar o torneio intercontinental. É claro que nesse caso, né, são equipes que talvez o desgaste seja menor, porque está chegando no meio de uma temporada, mesmo tendo o Mundial de clubes realizado no meio do ano. Para o Flamengo, depois de um desgaste de uma temporada tão longa, onde o Flamengo chegou à decisão da Libertadores, que teve que disputar até a 36ª rodada praticamente o título brasileiro, 37ª, né? 37ª acabou concretizando, mas até a 36ª matematicamente ali bem encaminhado, e também teve a Copa do Brasil, enfim, campeonato estadual, tudo que a gente já acompanhou nesse ano. O Flamengo que começou a temporada também disputando a Supercopa do Brasil. É uma temporada muito desgastante. Tem um impacto físico que a gente sabe que é muito grande, sim, Edu, e tem sido assim nas temporadas em que os brasileiros têm chegado ao torneio intercontinental. Foi assim com o Botafogo na temporada passada, foi assim com o Fluminense na temporada retrasada, Flamengo e Palmeiras também que acabaram chegando, e muitos até caindo no meio do caminho, né, não conseguindo nem chegar à decisão, nem enfrentando o time europeu na final. Mas eu acho que é um Flamengo preparado para esse cenário. Porque, como trouxe o Felipe Luiz, né, pôde descansar os jogadores ali na última rodada, apesar de uma viagem muito longa, mas se jogasse na última rodada e viajasse no dia seguinte, né, talvez o impacto seria muito maior na questão do descanso, da adaptação ao fuso, né, dos treinamentos. Então acho que foi um tempo razoável para esse jogo específico, que é um jogo perigoso, que é um adversário inferior tecnicamente, mas é uma outra escola, a gente já falou sobre isso aqui. É uma outra competição, é num campo neutro, bem distante da América do Sul, uma escola de jogo bem diferente, uma equipe que vai com muita fome também para tentar chegar à fase seguinte, que é o Cruz Azul. Então o Flamengo tem que ter muito cuidado, mas é um jogo onde entra como favorito, e se colocar em prática grande parte do que a gente viu na temporada, mesmo fisicamente um pouco abaixo por conta dessa temporada longa, vai conseguir chegar à próxima fase da competição. Vamos dar uma olhada no possível Flamengo, um time muito semelhante ao que disputou a final da Conmebol Libertadores contra o Palmeiras. Tem aquela dúvida na zaga, né? Que já havia na ocasião. Danilo, o herói do título, ou o Léo Ortiz, que se recuperou fisicamente? Então, Rossi, Varela, tem essa dúvida na zaga. Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho, eu gosto de chamar da dupla Carrascaeta, Carrascal e Arrascaeta, Samuel Lino e Bruno Henrique lá na frente. E com muitas opções no banco de reservas. O técnico Felipe Luiz, esse é o time que deve ir a campo. Alguma objeção, alguma surpresa para você? É isso aí que temos de melhor no Flamengo para você, Elton? Essa questão de ter o time melhor é bem relativo nesse Flamengo que tem muitas opções, né? Porque a gente viu ali a dúvida do Danilo com o Léo Ortiz, dois grandes defensores, né? O Léo Ortiz importantíssimo nessa temporada para o Flamengo, no Campeonato Brasileiro sobretudo. O Danilo foi o cara que decidiu a Libertadores e também é um jogador de
grandes jogos, né? Porque está acostumado a jogar esse tipo de jogo, até disputou alguns intercontinentais por conta de ter vencido o Champions League. Então, os dois laterais também, acho que o Varela, eu acho que na frente do Emerson Royal nesse sentido, né? Porque eu acho que é um jogador que traz um pouco de profundidade. O Alexandre é o cara mais de construção, você tem um equilíbrio ali. O Pulgar e o Jorginho, aí você tem essa questão, né, que a gente falou aqui, do meio campo do Flamengo ter mais opções para fazer esse jogo, como teria, por exemplo, o Saúl para fazer essa função de primeiro homem do meio campo ao lado do Jorginho, ou de segundo, né, os dois se revezando. O Arrascaeta por dentro, o Carrascal por fora, trocam de posição também. Samuel Lino é o jogador que abre mais o campo, né, que é o cara do 1 contra 1 ali pelo lado esquerdo, mas você tem o Everton também que pode fazer muito bem essa função. O Bruno Henrique também pode jogar por ali, mas com a ausência do Pedro tem sido a referência, já que o Plata não é um jogador que mostre regularidade, né, e já fez essa função também ali como referência, Edu. É um time muito equilibrado e é o que a gente falava, né? Acho que fisicamente o Felipe Luiz está priorizando aqueles que têm condições de jogar 60, 70 minutos em alta intensidade contra o adversário, que certamente vai jogar fechado, vai tentar explorar contra-ataques. O Cruz Azul não é um time que se expõe tanto, até em cenário nacional ele consegue fazer isso muito bem, mas é de sua realidade. A gente já viu em torneios continentais e principalmente, né, nesse tipo de jogo, o Cruz Azul ser um pouco mais precavido. O nosso Data, inclusive, já fez análise aqui do adversário do Flamengo. Então é um jogo onde o Flamengo vai ser propositivo e vai ter que ser intenso também. E para isso precisa estar fisicamente inteiro. E parece que é o que tem à disposição o Felipe Luiz nesse sentido também. Tem as opções ali no ataque também, né? Luiz Araújo pode entrar, Everton Cebolinha. Opções não faltam para o Felipe Luiz. Até de repente dar uma minutagem para a rapaziada durante o jogo, será? Vamos ver, depende de como esse jogo se desenhar, né? Durante os 90 minutos. Muito bem, na reportagem do Vladimir Bianchini, vimos ali o destaque para o Charlie, o Carlos Rodrigues, com história na seleção mexicana, o meia, né? E lá na frente, o perigo é o Gabriel Fernandes, o artilheiro do Cruz Azul, de 31 anos, uruguaio de 1,86 m, revelado pelo defensor, né? Foi acompanhando o Arrascaeta, passagens por Cerro Largo, Racing, Peñarol, Celta, Real Saragoça, Juárez e Pumas. No Cruz Azul, 52 jogos, 18 gols e 4 assistências. Nesta temporada, 2025-2026, 17 jogos, 9 gols e 2 assistências. Vale aqui um destaque, ele rompeu o ligamento cruzado anterior, ficou 250 dias sem jogar, voltou em outubro do ano passado, afetou um pouco aí a história dele no Cruz Azul. E aí, Elton, os sementeiros querem essa vaga na semifinal, mas o Flamengo é favorito, né? O Flamengo é favorito, Edu, e o retrospecto do Cruz Azul, né, que é um time que vem em queda de rendimento, nos últimos 5 jogos só venceu um, venceu o Guadalajara por 3-2, aliás tem tomado gols em todos os jogos, né, exceção no jogo contra o próprio Guadalajara nas quartas de final do Apertura, que empatou por 0-0, um time que defensivamente tem sofrido bastante, mas a gente sabe, como eu falei aqui, de como tem como característica, né? É uma equipe vibrante. Eu acho que historicamente os clubes mexicanos têm essa tradição, né? De ter sua identidade própria. Eu acho que são pontos culturais bem interessantes dos clubes mexicanos que possuem esse tipo de estilo, cada um com o seu. Então o Cruz Azul é essa equipe vibrante, é um time que gosta de transição rápida, de amplitude, né, agressiva pelos lados, usa muito extremos, né, então faz essa circulação vertical com muita velocidade, gosta muitas vezes de pressão pós-perda, a depender do adversário. Não sei se vai fazer isso contra o Flamengo, mas é um time que, quando se expõe dessa forma, defensivamente acaba sofrendo, e como eu falei, tem sofrido gols em praticamente todos os jogos, nesse recorte de 10, dos 10 últimos, por exemplo, e nos 5 últimos só venceu uma partida. O que mostra que, se o Flamengo souber explorar esses espaços, que certamente o Cruz Azul vai deixar, porque não é uma equipe que vai ficar fechada o tempo inteiro, apesar de eu achar que será essa a proposta, mas não será por 90 minutos, se o Flamengo conseguir explorar bem esses espaços, vai vencer o jogo, Edu. E não é só o exemplo da Libertadores, não é só o exemplo do Campeonato Brasileiro, é o próprio exemplo do Mundial, que o Flamengo disputou com outras escolas, como você ressaltou no início, venceu o Chelsea, inclusive, aproveitando os espaços, inclusive, deixados pela equipe inglesa. Então, se o Flamengo conseguir fazer isso, replicar isso, um time até mais maduro, mais encaixado, né? O Jorginho com mais tempo, o Saúl com mais tempo, o Samuel Lino com mais tempo em relação ao Mundial, certamente o Flamengo vai passar pelo adversário mexicano.
Estamos aqui em Doha, no Catar. Olha que lugar maravilhoso que nós estamos. Esse aqui é o Centro de Treinamento Al Ersal, que é um centro de treinamento do governo do Catar. A seleção brasileira recentemente esteve aqui no Mundial Sub-17. A Croácia utilizou as instalações aqui na Copa de 2022, né? E o Flamengo está treinando aqui. Uma expectativa muito grande. Nós conversamos hoje com o Léo Ortiz na Flamengo TV. Ele já está plenamente recuperado, já estará à disposição do técnico Felipe Luiz, como aliás já esteve, né, na final da Libertadores e no jogo contra o Ceará também pelo Campeonato Brasileiro. Mas o Danilo vem numa boa sequência e o Léo ficou de fora. Mas ele está pronto, preparado para ser utilizado aqui na Copa do Mundo, né, no Mundial de Clubes aqui no Catar. Expectativa muito grande, muita gente já vindo para cá, né? Muitos torcedores do Flamengo começam a chegar e esperando que o time passe pelo Cruz Azul, enfrente o Pirâmide, campeão africano, no sábado, e o grande tão aguardado jogo contra o PSG na decisão. Nós conversamos hoje na Flamengo TV com o Léo Ortiz. Sim. E ele tá pronto aí pra batalha, né? Falou que tá pronto, sempre recuperado. Que cara, né? Que cara, que pessoa também, nem ser um baita jogador, né? Tinha muito gosto, você não viu, veja. Falou que tá sempre recuperado, falou também como foi ceder o lugar, entre aspas, pro Danilo seguir jogando naquela final de Libertadores. Isso será muito importante, né? Sabe que passa muito pelos pés dele ali a saber de bola do Flamengo, um jogadoraço. Aliás, que elenco, que clube, que estrutura. Galera, de Mundial tá ficando cada vez perto, hein? Olha aí, tem promessa. Olha aqui, ó. Qual é a promessa, João? Uma promessinha inspirada no Léo Ortiz, ó. Bigode ministro Ortiz. Eu vou virar o Léo Ortiz da narração, é isso ou não? Vou meter o bigode. Ministro da narração. João Guilherme, ministro da narração. Vou falar amanhã. O ministro da narração. Se o Flamengo for bi do mundo, eu deixo o bigode. É isso. E fico com ele. É por uma causa justa. E olha, a chance do bigode ficar aqui é grande. Temos possibilidades. Você tá ficando bonito com o bigode. Obrigado. Temos possibilidades, assim, porque o Cruz Azul é um bom time, né? Mas o Flamengo tem condições de passar. Pirâmides é a mesma coisa. E o PSG, vamos pra luta chegando lá, pode né? acontecer. É isso. Um jogo de cada vez, mas... Vamos primeiro pensar no primeiro, né? Que é o Cruz Azul. E depois a gente dá sequência aí. Muito bem, obrigado a Tirson e Diego Pose. Gente, é claro que não tem ainda a escalação divulgada, mas há uma tendência... que o Felipe Luiz mantenha o time da final da Libertadores e que iniciou o jogo contra o Ceará, a equipe do Campeonato Brasileiro que conquistou o título, né? Seria Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Bruno Henrique, Samuel Lino. É uma tendência de escalação do Flamengo. Então continue com a gente. Acompanhe tudo, expectativa muito grande. O Flamengo foi campeão mundial em 1981 e chega agora em 2025, 44 anos depois, vivendo uma fase incrível da sua história. O bilionário Flamengo, super estruturado, melhor elenco da América, com possibilidade grande de conquistar o mundo de novo. Galera, ontem teve o evento do Brasileirão ali, né, para comemorar o fim do campeonato. É como se, vou até pegar uma frase que meu parceiro Flávio Vinick utilizou hoje no SBT, que eu concordo bastante. É como se você comemorasse o aniversário e o aniversariante não estivesse presente na festa, porque o Flamengo, o grande campeão da competição, inclusive teve vários jogadores na seleção do Brasileirão, os jogadores não puderam participar porque, obviamente, estão em Doha, e o representante do Flamengo foi o presidente BAP, que inclusive deu várias entrevistas, mandou muitas indiretas, inclusive causou até essa intriga novamente com a Leila Pereira. Mas antes de falar do assunto BAP e Leila Pereira, eu vou trazer aqui a seleção do Brasileirão. Como é que ficou? Rossi no gol, Paulo Henrique, lateral direito do Vasco, Fabrício Bruno e Léo Pereira, a dupla de zaga, Reinaldo, lateral esquerdo do Mirassol, e aí o meio de campo sendo formado por Jorginho do Flamengo, Lucas Romero, Matheus Pereira, Arrascaeta, e a dupla de ataque Vitor Roque e Caio Jorge. O melhor técnico foi o do Mirassol, Rafael Guanais. E aí, vocês concordam com essa seleção no campeonato? O gol mais bonito eleito nessa noite aí desse evento foi o gol do Pedro, que ele deu um elástico na vitória do Flamengo em cima do Vitória no Maracanã,
por 8-0, foi um golaço, não só por conta da jogada do Pedro em si, mas toda a jogada trabalhada no lance do gol foi muito bonito realmente. Mas eu votaria em outros, talvez. Nesse próprio jogo contra o Vitória teve um golaço também no Maracanã, uma jogada linda, trabalhada de futebol. Teve um gol do Arrascaeta justamente contra o Vitória, só que lá em Salvador, que ele faz uma jogadaça, o gol de biquinho, teve um gol de voleio também do Barreira, do Botafogo. Nossa, teve muito gol bonito, de fato, nesse campeonato. Enfim, fica aí a informação para vocês. E lá nesse evento, o BAP deu várias entrevistas e criticou bastante a grama sintética. O próprio Flamengo emitiu um comunicado oficial bem grande, com detalhes técnicos, tá? Não só com argumentos, eu sou contra porque os jogadores não gostam, eu sou contra porque a FIFA não proíbe, não bota. Não é isso. Detalhes técnicos, assuntos técnicos. Quem quiser ler, está tudo lá na minha rede social. Mas o BAP criticou bastante a grama sintética, falou que quem quer viver de show tem que ir para show business, não trabalhar com futebol. E aí a Leila Pereira vestiu a carapuça, falou que o Flamengo não pode reclamar porque nem estádio próprio tem. Gente, olha só, na boa, o grande erro desse debate é clubistar, digamos assim. Porque o meu time tem grama sintética, então eu sou a favor. Meu time não tem grama sintética, então eu sou contra. Não é isso. O debate ele precisa existir, gente. A FIFA permite no futebol brasileiro, beleza. Mas vocês estão vendo a FIFA colocar grama sintética em algum campeonato que eles organizam? Seja Mundial de Clubes, Intercontinental, Copa do Mundo. Copa do Mundo não tem. A FIFA põe? Não. Campeonato inglês, a 4ª divisão proíbe grama sintética. A grande questão para mim o debate precisa existir. E sabe por que precisa existir? Porque quem entra em campo são os jogadores, não são os dirigentes. Os jogadores já emitiram uma nota oficial recentemente aí, em conjunto. Vários atletas de vários clubes, obviamente os atletas que atuam em times que têm grama sintética, eles não vão reclamar. É basicamente que eu emiti uma nota oficial para reclamar de algo que eu não gosto no SBT. Tô dando um exemplo aqui. Graças a Deus eu gosto de tudo lá, tá? E é sem demagogia. Sou muito feliz no SBT. Mas só tô dando um exemplo. Você vai emitir uma nota oficial para reclamar da empresa que você trabalha, obviamente você vai ser demitido com o passar do tempo. Então, gente, olha só, o debate precisa existir porque os jogadores não gostam. Os jogadores, eles têm que serem ouvidos. São eles que entram em campo, não são os dirigentes. O debate, ele precisa existir. O presidente do Flamengo reclama. Então, é o presidente do Flamengo, então eu sou contra o que ele tá... Gente, peraí. Não pode ser clubista. E ninguém está falando que grama sintética causa mais lesão. Os jogadores não falam isso. Em nenhum momento na nota oficial eles falam isso. Os jogadores falam que o futebol muda, que é outro jogo. É um jogo totalmente diferente. Alguns relatam que o tempo de recuperação de fato é maior. E é verdade. Isso é verdade. Agora, dizer que a grama sintética causa mais lesão, eu não posso dizer isso. Eu não posso dizer isso. Baseado em que eu estaria fazendo isso? Estudo? Nem sei se tem. Então, enfim, fica aí a informação, a troca de farpas. E nessa troca de farpas, eu acho que todos têm que ser ouvidos. E precisa existir o debate. E para existir o debate, alguém precisa falar. E só o Flamengo tem coragem de falar, no caso, o presidente do Flamengo, porque o resto só fica pianinho. O Flamengo finalizou a preparação lá em Doha para pegar o Cruz Azul nessa quarta-feira. O provável Flamengo, sem novidades, Rossi, Varela, Danilo ou Léo Ortiz, né? Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino. Eu não vejo motivos para o técnico Felipe Luiz fazer uma mudança, a não ser que ele estude muito o Cruz Azul e entenda que, beleza, ao invés de botar Samuel Lino, vou botar o Cebolinha, vai ser melhor. Eu não acho que ele vai fazer isso. Até porque ele botou o Samuel Lino na final da Libertadores contra o Palmeiras, botou o Samuel Lino no jogo contra o Ceará, por exemplo. Inclusive, o Samuel Lino fez o gol do título do Campeonato Brasileiro para o Flamengo. Eu não vejo por que mudar. E em entrevista coletiva, nessa terça-feira, o Felipe Luiz falou que todos estão muito bem fisicamente. Ou seja, sem aquela desculpinha de que estão cansados, fisicamente chegaram muito mal. Não, eles estão bem. O tempo de recuperação do jogo contra o Ceará na quarta-feira passada até o jogo contra o Cruz Azul, praticamente 7 dias. Tudo bem, tem a questão do fuso horário, a gente entende isso. Lá são 6 horas na frente, tem que se adaptar, entendo isso tudo. Mas fisicamente falando, eles não estão destruídos, entre aspas, como o Botafogo chegou na temporada passada, como o Palmeiras chegou em 2020, se eu não me engano, que joga um jogo importante do Campeonato Brasileiro e já viaja. No caso, o Flamengo teve tempo de recuperação
recuperação. E por falar em recuperação, quem pode ficar um longo período longe dos gramados é o espanhol Saúl, porque ele deu uma entrevista ao GE e revelou que estuda uma cirurgia, pode passar por uma cirurgia no tendão. O meio espanhol sofre uma tendinopatia incisiona do Aquiles e vem fazendo tratamento conservador. Desde que chegou ao Brasil, ele fez alguns procedimentos para minimizar as dores e jogar. Saúl segue à disposição de Filipe Luís mesmo com as dores. A possibilidade de cirurgia foi colocada à mesa e o espanhol está disposto a passar pelo procedimento visando 2026 sem dores. A decisão será tomada nas próximas semanas após uma avaliação do médico particular de confiança de Saúl, que está em contato com o Departamento Médico do Flamengo. Informação: o Departamento Médico do Flamengo entende que ele não precisa passar por essa cirurgia, tá? Que é um tratamento conservador, um pouco mais de descanso durante as férias pode ajudar também nesse tratamento conservador. Mas o Saúl tem um médico particular, enviou os exames e, como eu já disse aí, esse médico particular está em contato com o Fernando Sasaki, que é o chefe do DM do Flamengo. E aí, junto com o jogador, eles vão tomar a decisão se ele vai passar por essa cirurgia ou não. Ele passando pela cirurgia, obviamente ele vai ficar um longo período sem poder jogar, o que é ruim para o Flamengo e também para o jogador, tendo em vista que a temporada do ano que vem vai começar em janeiro de maneira literal, não só por causa do Campeonato Carioca. Tem Supercopa do Brasil, tem Recopa no começo de fevereiro, Campeonato Brasileiro no dia 28 de janeiro, então será uma temporada que começa bem cedo para o Flamengo e se o Saúl passar por essa cirurgia, vai ser bem ruim para o Flamengo, visando o começo do ano. Beleza, galera? É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. O Mengão, então, encara o Cruz Azul do México. Precisa vencer a partida hoje, hein? Eu não quero ver prorrogação e eu não quero ver pênalti. Pelo amor de Deus, o Flamengo precisa de um bom resultado. Vamos torcer pro Mengão, ó. Lembrando que o Flamengo vai jogar de branco hoje, hein? O Mengão joga com a camisa branca hoje. Tomara que dê tudo certo pro Flamengo. E vamos dar uma olhada aqui na provável escalação. A gente deu uma analisada aqui no site do Globo Esporte e tá dessa maneira. Olha aí, nação, provável escalação de hoje então, hein? Goleiro Rossi na zaga. Eu acho que ele vai colocar o Danilo, mesmo jogador que jogou a final da Libertadores. Vamos ver. Danilo, Léo Pereira nas laterais, Alexandre e Varela no meio de campo, Eric Pulgar, Jorginho e De Arrascaeta. Nas pontas, Samuel Lino, Carrascal e Bruno Henrique. Essa deve ser a provável escalação para a partida de hoje. Filipe Luís deve colocar esse time para jogar contra o Cruz Azul do México. Agora, falando de palpites, você já tem seu palpite para a partida de hoje, hein? Você vai assistir da onde essa partida? Se você que vai estar trabalhando ou vai faltar no trabalho, da onde que você vai assistir a partida hoje, hein? É 2h da tarde a partida do Mengão. Qual é o seu palpite? Vai rapidinho, escreve nos comentários. Vamos ver quem vai acertar esse palpite de hoje, hein? Eu já deixei meu palpite registrado desde o vídeo de ontem. Pra mim vai dar Flamengo 2, Cruz Azul 0. Pra mim é o palpite para essa partida. Olha, nação, agora falando o seguinte, ó, tá chegando o final do ano e eu vou preparar para vocês aqui um sorteio especial de 2 camisas do Flamengo, mas vai ser para quem é inscrito aqui do nosso canal e para quem tá sempre comentando, deixando o like no vídeo. A gente vai dar prioridade para vocês, tá bom? Isso é um presente aqui do nosso canal Meu Mengão React para você. Vamos sortear 2 camisas. Então fica ligado aí no canal. A gente vai trazer para você mais informações nos próximos vídeos, então você tem que estar sempre aí acompanhando a gente. Nós vamos falar todas as informações pra vocês, tá bom? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, nação. Não se esqueça, hein? Deixa o like, se inscreva no canal e tomara que seja agora o próximo vídeo com a vitória do Flamengo pra cima do Cruz Azul do México. A gente se vê, nação, no próximo vídeo.